Oi, hoje eu vou falar sobre a temperatura corporal das aves. As aves são seres homeotérmicos ou endotérmicos, ou seja, são animais de sangue quentes. Eles possuem alta capacidade de manter sua temperatura corporal constante. Eles necessitam de muita energia, por isso apresentam um metabolismo rápido. O esqueleto das aves são compostos por ossos ocos e cheios de ar. Esses ossos são chamados de pneumáticos. Essa estrutura faz com que o esqueleto das aves sejam leves e resistentes. O coração das aves possui dois átrios e dois ventrículos, o esquerdo e o direito, que são separados, que impedem a mistura do sangue arterial e do sangue venenoso. As aves possuem características específicas, como por exemplo, elas andam sobre duas patas, possuem asas e bicos. Elas não possuem nem dentes nem ossos de mandíbulas, o que faz elas ser menos pesadas que outros animais. Os crânios delas são menores em relação ao tamanho do corpo. Como as aves não possuem dentes, na boca há o bico, que é adaptado ao tipo de alimentação de cada espécie. A boca segue-se a faringe e no esôfago há uma bolsa chamada papo. Nele, o alimento é amolecido, seguindo pelo estômago químico e pela moela. Agora eu vou falar um pouco sobre as penas das aves. As penas elas são formadas por um cálamo, um arraque, as barbas e as bárbulas. Essas estruturas podem ser usadas como forma de classificação de penas. As penas são estruturas epidérmicas encontradas atualmente apenas em aves e que estão relacionadas principalmente com o voo. As penas apresentam uma estrutura bastante simples, sendo formadas pelas seguintes partes, como eu já disse, agora eu vou falar um pouquinho de cada. O cálamo é a estrutura tubular oca na base da pena que se insere na pena da ave. A raque é o eixo principal da pena, onde parte uma série de ramos conhecidos como as barbas. E as barbas são essas ramificações da raque. O conjunto de barbas em cada lado da raque forma o chamado vestilo, e as barbulas são ramificações das barbas que permitem que uma fique unida à outra. Agora eu vou falar sobre o sistema circulatório das aves. As aves elas apresentam respiração pulmonar, circulação dupla e completa. A circulação dupla é uma característica dos animais hemeotérmicos e ocorre quando o sangue passa 2 vezes pelo coração. Quando dizemos que a circulação é completa, quer dizer que o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. O coração das aves apresenta 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos, que se encontram completamente separados. E suas hemácias são nucleadas, que apresentam núcleo, e são ovais, diferente dos mamíferos. Agora eu vou falar sobre o sistema digestório das aves. O sistema digestório das aves se compreende nos seguintes componentes: boca, estômago, inglúvio, que é o papo, estômago glandular, estômago mecânico, que é a moela ou ventrículo, o intestino delgado e o intestino grosso e a cloaca. Quando as aves elas se alimentam, o caminho do alimento é a faringe, que é o estômago e o papo. No papo, os alimentos são armazenados e amolecidos. Depois disso, ele vai para o proventrículo, que é caracterizado como o estômago químico das aves. Nesse órgão, os alimentos começam a ser digeridos pela ação dos sucos digestivos que contém aí. A respiração das aves ocorre através dos pulmões rígidos que se localizam na região torácica do animal. A traqueia das aves se divide em brônquios, que se ramificam no interior dos pulmões em finíssimos tubos chamados de parabrônquios ou parabronquiolos, que são irrigados por capilares sanguíneos que permitem as trocas gasosas. Nas aves não existem alvéolos pulmonares como nos mamíferos, mas sim capilares aéreos que partem dos parabronquiolos. O gás oxigênio passa desses capilares para os capilares sanguíneos, ocorrendo assim trocas gasosas. Na porção inferior da traqueia das aves, antes da ramificação dos brônquios,
podemos encontrar a siringe, uma estrutura semelhante a uma bolsa, que possui cordas vocais responsáveis pelo grito e pelo canto das aves. Na maioria das vezes, o som emitido pelas aves serve para atrair o companheiro, marcar território e prevenir pássaros da mesma espécie para algum predador ou outro perigo. De alguns brônquios secundários se estendem bolsas chamadas de sacos aéreos que se encontram tanto na região posterior quanto na região anterior do corpo do animal, penetrando inclusive em alguns ossos. Os sacos aéreos têm a função de ventilar ar para os pulmões, tanto no processo de inspiração quanto no processo de expiração. Esse auxílio garante à ave um fluxo constante de ar rico em oxigênio, além de diminuir o peso específico do animal, propiciando o voo. O volume de gás nos sacos aéreos é 10 vezes maior que nos pulmões. A pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas, situadas sobre a região posterior do corpo, acima da cauda, que auxiliam na hidratação da pele ao secretar um óleo. Os patos, por exemplo, viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas antes de entrarem nas lagoas, o que facilita sua flutuação. A pele das aves serve como um isolante térmico, ajudando a manter a temperatura corporal da ave sempre constante. Protegem contra choques mecânicos, auxiliam as aves durante o voo e ainda impermeabilizam o corpo do animal. As curiosidades sobre as aves é que existem mais de 11.000 espécies de aves já conhecidas pela ciência. E a diversidade de cantos das aves é imensa, inclusive várias espécies podem não apenas apresentar mais de um padrão de canto, como ainda imitar outras espécies de aves e sons. As aves são diferentes de todos os outros animais porque elas têm penas, bicos, duas asas e não têm dentes. A maioria das aves podem voar. Algumas podem nadar, como o pinguim, e correr como o avestruz. Assim como nós, as aves respiram o ar. A maior ave de rapina do mundo é o côndor. Suas asas podem chegar a medir 3 metros de comprimento de uma ponta a outra. O avestruz é um animal grande. Ele tem o mesmo tamanho do camelo, podendo medir entre 1,80 a 2,50 metros de altura. Bom, eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso das aves. O cérebro é responsável pelo equilíbrio e coordenação da ave durante o voo. A ave possui uma visão bastante desenvolvida, como por exemplo a ave marinha, conhecida como ave marinha, que ela consegue ver dentro e fora da água, e as aves de rapina, que conseguem detectar a presa através da sua sensibilidade à luz violeta.